médicos nas regiões mais pobres do país levou o governo federal a anunciar a contratação de 6 mil médicos cubanos. Diante da reação das associações médicas, que acreditam que a formação desses profissionais é insuficiente, o Ministério da Saúde resolveu se empenhar em atrair para o país médicos da Espanha e Portugal. Os médicos que aceitassem vir trabalhar em áreas carentes não precisariam fazer o exame que valida os diplomas universitários no país, o Revalida. Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, vai discutir esse tema com os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eu gostaria de saber, deputado Harold de Oliveira, qual a sua posição sobre essa questão de trazer médicos de fora? Isso resolveria a questão? O Brasil tem falta de médicos, má alocação de médicos, paga mal seus médicos. Qual a sua posição sobre isso? A minha posição é fundamentada na opinião dos especialistas, né, e das instituições que respondem pelos médicos, que é o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, que se pronunciaram sobre este assunto e que dão as opiniões, dão as estatísticas, informando que realmente no Brasil não existe falta de médicos. Além de nós termos médicos com muito boa formação, comparativamente com os médicos estrangeiros de Cuba, principalmente, que a gente conhece como é que é o método de Cuba. O que ocorre? O problema da medicina no interior, que há falta realmente, não tenha dúvida, ela é muito menos por falta de médico do que por falta de estímulos para os médicos irem para lá. Tem que ter uma carreira realmente de Estado para os médicos, que eles possam fazer rodízio, tem que ter uma infraestrutura para trabalho, equipes de suporte à medicina, tem que ter toda aquela infraestrutura, materiais para trabalhar. Então isso não estimula o médico a ir para o interior, é mais um desestímulo, além naturalmente dos salários, etc. Então eu penso que tem soluções para que não desempregam os médicos brasileiros e que podem resolver esse problema se for programado, planejado, enfim, de acordo com as necessidades e de acordo com uma radiografia da realidade da saúde no Brasil. Quer dizer, esta é a grande situação. Não é importante, nós temos que resolver primeiro aquilo com os nossos recursos aqui. Aí depois, para complementar, pode ser que se traga, né, tem uma solução dessa natureza. Deputado Rogério Carvalho, eu gostaria de saber, a gente tem uma questão meio complexa. Brasília é um dos lugares onde a gente tem a maior concentração de médicos por 1.000 habitantes. A gente tem quase 4 médicos por 1.000 habitantes. E todos os concursos que o GDF faz para contratar médicos, ele não consegue completar todas as vagas porque os salários são considerados muito baixos. A gente está no centro do país. Em outras regiões, no interior do país, no interior do Maranhão, no interior de estados muito pobres, a gente viu notícias de municípios que chegam a tentar contratar médicos por 30 mil, os médicos não querem ir de jeito nenhum para essas regiões. Existe uma questão de distribuição, de problema salarial. Como é que o senhor vê essa questão de... Primeiro, falta médicos no Brasil. A Inglaterra tem 65 milhões de habitantes e forma 3.500 anestesiologistas todos os anos. O Brasil forma 900. Nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. A Inglaterra tem 2,8, a França 3,5, a Espanha 4, em torno de 4. Então, nós temos menos médicos do que precisa. E não falta médico somente nas regiões mais distantes. Falta médico nas regiões metropolitanas, falta médico nas grandes capitais, falta médico em cidades mais distantes. A questão de que médico está ganhando pouco não é verdade. O Brasil é a profissão a profissão liberal que teve ganho real de salário nos últimos 4 anos, 38% de ganho real. E o médico aqui em Brasília, por exemplo, se é um salário ruim, né, para a média nacional e para a realidade brasileira, de R$10.000, salário de início de carreira para médico no programa de saúde da família, isso não é um salário ruim, é um salário de $5.000. $5.000 em qualquer lugar do mundo é um bom salário, é um salário razoável. Então, nós temos no Brasil, hoje, efetivamente, uma falta de médicos. Vou dar um exemplo. Essa história que as pessoas contam de que
carreira. Na minha cidade, em Aracaju, nós fizemos plano de carreira, concurso público, para trabalhar na capital. E nós não conseguimos preencher as vagas. E Aracaju não é qualquer cidade, é capital, uma das cidades considerada com a melhor qualidade de vida do Brasil. Lançamos o edital no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde tem uma grande concentração de médicos, e nós não conseguimos preencher as vagas abertas no Programa de Saúde da Família. E mais, dizer que nós temos uma grande concentração de médicos, por exemplo em Brasília, é não levar em consideração um fato relevante. Brasília não atende só a população de Brasília. Se eu considerar a população de Brasília, aqui residente, aí eu tenho 4 médicos por 1.000 habitantes. Agora, se eu considerar a população que usa os serviços de saúde de Brasília, eu posso ter o dobro da população usuária do sistema. Mas é uma das melhores do Brasil, né? Ainda é muito boa. Não, é muito boa a relação. Perto da realidade nacional, claro, por exemplo, apesar da falta de médicos. O Maranhão tem menos de 1 médico por 1.000 habitantes, o meu estado tem 1,4. A média nacional é 1,8. São Paulo é o estado que tem, na maior parte das regiões, em torno de 2,5, 2,6 médicos, mas tem regiões em São Paulo que tem abaixo de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Portanto, esse é um debate que nós precisamos levar com muita seriedade. E mais, eu sou médico, fui presidente de sindicato, da Direção Nacional de Estudante de Medicina, da Associação Nacional de Médicos Residentes, militei nesta área. Não podemos ter nem excesso de médicos e nem falta de médicos, porque nos dois extremos, quem se prejudica é a população, ou que é super assistida, ou seja, estimulada a fazer procedimentos desnecessários quando se tem médico demais, ou não tem acesso a serviços de saúde quando falta médico. Por quê? O sistema de saúde aqui, em qualquer lugar do mundo, é médico dependente, ou seja, sem médico não funciona serviço de saúde de forma plena. Deputado Haroldo de Oliveira, o Congresso discute eternamente a questão dos diplomas de estudantes formados no exterior. O Brasil teve uma época um fenômeno muito típico de estudantes que não conseguiam passar nas universidades brasileiras, iam estudar na Bolívia, nos países aqui por perto, e depois tentavam validar o seu diploma. Sempre foi uma discussão recorrente. Como é que o senhor vê essa questão de dispensarem os médicos de um exame de validação do diploma aqui? Não, evidentemente que eu acho que o exame de validação terá que ser feito sempre os próprios médicos, como que seja feito assim, porque na realidade a formação do médico no Brasil é muito boa, é reconhecida internacionalmente, o tempo, tem residência, então o médico quando sai com uma boa formação, digamos assim, é um profissional pronto para o seu trabalho segundo as instituições que reúnem essa medicina. Eu gostei muito da palavra do deputado, ele é um especialista do assunto, ele conhece bem a matéria e ele deu os dados todos aí. Mas mesmo assim não justifica nós abandonarmos, primeiro, políticas públicas adequadas. Eu sei que é o médico que faz com que a saúde chegue em todo lugar. Sem médico não tem saúde. Tudo bem, concordo. Mas não é só sem médico. Precisa de enfermeiros, precisa de administração profissional de hospitais, de postos de saúde. São profissionais especializados também na administração. São equipes. Enquanto não se prepara isso, eu vi uma declaração ontem no jornal, ou hoje de manhã, do ministro da Saúde, dizendo que vai preparar os municípios que quiserem receber médicos, tratem de preparar com postos, etc., para receber esses médicos. Pelo amor de Deus, e por que não prepara para receber os médicos brasileiros? Por que não se adota políticas? Eu volto a insistir, existem maneiras de fazer com que os médicos atendam nessas periferias dentro de uma carreira definida por períodos determinados. Por períodos, digamos, você tem um plano de carreira, um plano de Estado, com tudo bem definido, e os médicos, dentro do seu programa, são obrigados, digamos, a ficar 2 anos ou 3 anos nessas regiões, com rodízio, com uma gestão própria, com uma gestão adequada. Eu vejo dessa forma. Eu sempre digo o seguinte, nada justifica você trazer
profissionais externos para concorrerem com os nossos profissionais internos no Brasil. Nada disso. Nem sequer. Agora, eu quero me deter nesse assunto dos cubanos. Os cubanos, então, isso é uma agressão ao país, porque os cubanos são agentes do Estado cubano, são agentes ideológicos de controle da população e são médicos. Por quê? Porque a medicina, ela tem uma permeabilidade um alcance social muito grande, tem uma ramificação total. Então, eles adotaram em Cuba a medicina, o setor médico, para controlar ideologicamente a sociedade dentro do sistema deles. E, inclusive, a Venezuela importou esse modelo e é usado na Venezuela. E agora, dentro do mesmo sistema bolivariano, nós estamos querendo importar para o Brasil. Essa questão dos cubanos é muito grave para o nosso Brasil. Bom, eu só queria... eu sei que o senhor quer falar sobre isso, deputado Rogério Carvalho. Eu queria também que o senhor comentasse um pouco essa questão que o deputado falou, do suporte que o médico precisa para trabalhar. Quer dizer, às vezes aqui a gente vê que falta injeção para aplicar insulina em diabético. Veja, nós só um dado muito objetivo. A Inglaterra, 30% dos médicos que exercem a medicina na Inglaterra são estrangeiros. Em torno de 30% nos Estados Unidos são estrangeiros. O mundo inteiro recruta médico de outras partes, formados em outros lugares. Porque é uma profissão escassa. Também não é verdade que a medicina cubana seja qualquer medicina. A medicina cubana, para quem conhece, ela é hoje ponta em biotecnologia. Por exemplo, toda a nova linhagem de medicamentos biológicos que o laboratório Sanofi na França produz, o laboratório de Havana, do Centro de Biotecnologia, também produz. Ou seja, um teste dessas drogas na Inglaterra, na China, na França. Então, nós não podemos ideologizar um debate que é de necessidade. Então, não podemos dizer porque Cuba tem um regime político e uma forma de organizar a sua democracia que ela não serve para a gente. Porque aí a gente está ideologizando e criando uma barreira que não contribui para o debate. Veja, da mesma forma que no Brasil, para cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, 20 morrem antes de completar um ano. Em Cuba, somente 5. É uma das menores mortalidades infantil do mundo, comparado com a Suécia, com os países do norte da Europa. Portanto, nós não podemos negligenciar competências técnicas, tecnológicas que esse país desenvolveu. Então, eu acho que a gente não pode ir por aí porque a gente desmerece acúmulos históricos dentro de um ramo que é a saúde e é reconhecidamente, universalmente aceito os ganhos e a qualidade da saúde em Cuba. Agora, nós temos uma necessidade, veja, nós não precisamos somente de médicos para atenção primária. Não temos neurocirurgiões. Meu estado tem 70 anestesistas para 2.300.000 habitantes, 70 na ativa, para o setor público e para o setor privado. Nós não temos cirurgiões pediátricos, ou seja, cirurgiões pediátricos do meu estado, todos têm 2 vínculos públicos e precisam ser contratados pelo estado por uma empresa para poder assistir a população. Não é porque eles são desonestos, não, muito pelo contrário, é porque senão eles não conseguem trabalhar para atender a população que necessita. Então, nós precisamos de médicos em todas as frentes. Então, há uma necessidade sim. E o governo fez outras coisas importantes. Primeiro... A gente pode voltar nesse assunto, a gente faz um intervalinho e volta, em seguida a gente continua. Okay. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já com os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Você vai ver no Panorama, a revista eletrônica da TV Câmara. Deputados aprovam, mas senadores decidem não votar 2 medidas provisórias e elas perdem a validade na semana que vem. Relator apresenta mudanças sobre direitos dos trabalhadores domésticos sem multa de 40% do FGTS em caso de demissão por justa causa.
CPI do tráfico de pessoas investiga caso de 80 asiáticos encontrados em alojamentos precários em Brasília. E na primeira reportagem da série sobre a seca que castiga o Nordeste brasileiro, vamos falar de quem perdeu tudo com a estiagem. Veja no Panorama, eu espero você. Até lá. O Brasil em Debate está de volta discutindo a contratação de médicos estrangeiros com os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E a gente estava ouvindo o deputado Rogério Carvalho falando sobre a política do governo em contratar os médicos estrangeiros. Mas eu gostaria também que o deputado falasse um pouco sobre essa questão da validação dos diplomas. Claro. O governo aumentou neste ano, no ano passado, aumentou em 2.000 número de vagas, mais de 2.000 número de vagas de residente, criou um programa chamado Provab, né, em que os médicos recém-formados podem trabalhar no programa de saúde da família e contar ponto para a prova de residência. Então tem 4.000 médicos já no interior do país trabalhando. O governo também tem discussões sobre a criação da carreira e o número de escolas e de estudantes de medicina hoje, final da década de 90, nós tínhamos em torno de 8.000, agora estamos com 14.000 médicos, só que este quantitativo de 14.000 médicos formando anualmente não é suficiente. Mesmo formando 14.000 médicos até 2025, nós não conseguimos chegar a 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Em 2025 nós não conseguimos. Só que em 2025 a demanda por médico não vai ser 2,6, vai ser mais de 3, porque a população está mais velha e porque a tecnologia ampliou a quantidade. Com relação à questão do Revalida, que é a revalidação de diploma para médicos estrangeiros, nós precisamos ter um critério que seja compatível com o que nós aplicamos nos nossos egressos. E uma coisa importante, os médicos brasileiros são bem formados, mas eles não saem especialistas da graduação, eles saem graduados. Então eles saem e já saem com o direito do exercício da profissão. Ele não sai clínico, ele não sai cirurgião, ele não sai cardiologista, pneumologista, neurocirurgião. E nós temos falta de médicos em todas as especialidades. Então o que nós estamos vivendo hoje é uma crise. Só para vocês terem uma ideia, em 2000 nós tínhamos 27% dos médicos tinham uma outra atividade que não fosse na medicina. Em 2010, só 10% tem. Em 2010, o número de médicos que vivem sem trabalhar no setor público aumentou, porque aumentou o mercado, ou seja, o mercado está muito aquecido. Nós temos hoje, deputado Haroldo, 1,2% de desocupação médica. Sabe o que significa isso? É negativo do ponto de vista de desemprego. E mais um dado importante, foram abertas nos últimos 10 anos 140.000 vagas para médico no setor público. Sabe quantas foram preenchidas? 90.000. Portanto, nós temos um vazio que o Brasil precisa preencher. Óbvio, eu concordo que a gente precisa ter mecanismos para igualar e para certificar esses profissionais que vêm atuar no Brasil. Deputado Haroldo. Eu estou vindo com atenção porque se trata de um especialista no assunto, com a experiência que tem, mas muito número, fica alguma dúvida. Eu, por exemplo, dizer que na Inglaterra tem, sei lá, 30, 40, ou 50, ou todos os médicos são estrangeiros, não é verdadeiro. Por quê? Os estrangeiros... Dado oficial, deputado. Hã? Dado oficial da Inglaterra. Sim, mas vai ver de onde vêm esses médicos. Teve cuidado? Vêm das ex-colônias, vêm do Commonwealth, vêm do Canadá, vêm da Austrália, vêm da Índia, vêm de todos os seus... Vêm dos Estados Unidos. São todos... É a grande comunidade vem do Brasil. Do Reino Unido. Esses... Não,
Do Brasil, muito poucos, mas vem de lá. Mas mais é da Índia, mais é do Canadá e mais é da Austrália. Então, então se distorce. Claro que tem médicos estrangeiros lá, como tem aqui. É evidente, é óbvio. Então, outra coisa também o senhor sabia que me coloca em dúvida a numerologia apresentada é o seguinte, com todo respeito, é o seguinte, começou a falar de Cuba, de que Cuba é uma democracia. Muito bem, então é isso que foi dito. Agora, deputado, a gente uma democracia. Cuba Aí de depois lado. vem os números de Cuba. Então, não é. A ideia, acho que a ideia de Cuba já foi colocada de lado. O senhor acha que a gente não ganharia com médicos portugueses e espanhóis? Em termos de qualidade, já que falta médico, a população... A única questão que eu debato com médicos europeus a gente não poderia se beneficiar? Essa questão realmente de nós estarmos tirando emprego dos nossos médicos. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser muito bem estudada. Eu não sou xenófobo, não. Acho que tem, tendo disponibilidade, e lá, inclusive, hoje, existe o desemprego, assola alguns países europeus, então existe uma disponibilidade mundial, não só na área da medicina, como em outras. Mas nós temos que ter muito cuidado para não tirarmos emprego dos nossos aqui, que hoje ainda vivemos numa situação razoável de emprego no Brasil, em relação ao mundo. Então isso é uma coisa positiva. Agora, ameaçar esses empregos, que é a minha coisa. E ameaçar não é só ameaçar, é criar condições de trabalho para os estrangeiros que não são dadas para os brasileiros aqui dentro do país. Isso foi o que disse o ministro ontem, lê a matéria dele. Eu sou leigo em medicina, mas eu sou político há muitos anos e eu, evidentemente, tenho experiência em gestão, sei como é que funciona. Poxa, você vai... os municípios que desejarem receber médicos estrangeiros têm que se habilitar com infraestrutura para isso. Vem cá, mas só os estrangeiros? Por que não os brasileiros? Entende? Por que não os médicos brasileiros? Então, a questão que está colocada aí é o seguinte, existe um descompasso entre a carreira, no meu entendimento, médica e as necessidades. Volto a insistir, a medicina, a saúde, ela é permeável em todos os recantos da sociedade, porque a saúde é primordial para o ser humano. O ser humano precisa de duas coisas fundamentais na vida para poder sobreviver. É saúde e educação. Saúde e educação. Ele tendo saúde e educação, o resto ele promove. Ele consegue se sustentar, ele consegue trabalhar. E na saúde tem essa permeabilidade. Então as políticas públicas é que têm que ser revistas antes, buscando atender essa necessidade, atender essas necessidades, primeiro com os brasileiros. Uma questão que, se o senhor me permite, que ao longo desses anos foi muito ruim para o Brasil, foi não encarar a realidade dos fatos. O fato é que nós temos hoje um sistema que cresceu muito, né? A partir da emenda constitucional 29, na década passada, em 2000, com a aprovação da emenda constitucional 29, o financiamento cresceu muito, o número de postos de trabalho no Brasil ampliou-se em 1000% para médicos e para outras profissões, e nós não formamos profissionais suficientes, nem formamos na graduação e nem formamos especialistas. Então, meia culpa, naturalmente, do governo. Não, mas porque está 12 anos, né? Não, mas não... 10 anos, sim, mas governando. Veja, em 2000 já havia... Olha, em 2000 já existia. Eu fui secretário em 2004, eu já dizia que nós viveríamos um apagão por falta de médicos. Eu fui secretário municipal em Aracaju, abrimos 2 prontos-socorros e não tinha médico para preencher as vagas. Fui secretário de Estado em Sergipe, nós construímos, ampliamos, modernizamos em torno de 20 hospitais e falta médico para preencher as escalas. E não me diga que está ganhando pouco, porque eu conheço pessoas da minha família, que foram, das minhas relações pessoais, que deixou de trabalhar no setor privado para trabalhar no setor público, porque a remuneração é melhor. Então, temos uma realidade diferente no Brasil. Nós precisamos encarar. Falta médico no Brasil. E falta médico em todas as especialidades. Rogério, o médico europeu, ele consegue enfrentar as doenças tropicais? Ele está preparado para enfrentar a epidemia de dengue? Está muito preparado. Deixa eu dizer, tem um estudo feito pelo Instituto, pela Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Pesquisa, um centro de epidemiologia, um dos mais conceituados do Brasil, que eles fazem um estudo de demanda. Ou seja,
o que é que chega nos serviços de saúde e faz uma análise comparativa do que é que chega nos serviços de saúde no entorno do mundo. Ou seja, gente é gente, certo? Ou seja, todo mundo tem a mesma constituição, as diferenças, não existe diferença genética e o meio interfere muito pouco no adoecer. O que promove a doença é, na verdade, o envelhecimento, é a faixa etária, é o gênero, percebe? Então, o médico que é formado no Brasil, nos Estados Unidos, ele tem toda a possibilidade de exercer com muita competência, formado no Canadá. Veja, no nosso sistema, no sistema alopático, óbvio que no sistema chinês, que é outro tipo de medicina, não é a mesma coisa, porque é outra concepção de saúde e doença, do processo de adoecer. Mas no Brasil, os cubanos, os portugueses, os ingleses, os argentinos, os bolivianos, o que nós precisamos é saber ter uma avaliação da performance desses profissionais para que a gente possa ter segurança de que, ao atuarem no Brasil, vão cumprir suas capacidades. Agora, é importante dizer que o Brasil, com todas as dificuldades, tem a maior rede de atenção primária à saúde do mundo. A maior rede, o maior programa de saúde da família do mundo é o brasileiro. Portanto, nós somos hoje um país que tem conhecimento em saúde pública no primeiro atendimento. Controle de doenças crônicas, controle de doenças infecciosas. Poucos países, inclusive países europeus, certo? Têm essa vivência que nós temos do ponto de vista de acompanhar grupos populacionais, como nós fazemos. Quem mais tem esta competência pela distribuição geográfica são os médicos cubanos, certo? Que mais parecem com a gente. Então, nós não podemos desqualificá-los sem analisar tecnicamente as suas competências e fazendo uma análise comparativa do ponto de vista das capacidades tecnológicas e profissionais dos diversos profissionais no mundo. Mas deputado Haroldo, para encerrar, que a gente está terminando. Para dizer que a questão do médico cubano é o seguinte: o médico cubano, depois que criaram a ELAN, acho que foi no final da década passada, que é a Escola Latino-Americana de Medicina, os médicos têm formação lá, primeiro intermediária, que é o médico da família, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, coisa assim, e depois é que complementa para ser o médico pleno, segundo o que eu pude ler. Então, o que acontece? Até gostaria de ouvir a opinião. Então, e nós estamos falando aqui de medicina de família. Então, esses médicos que vêm para cá, na realidade, eles podem ser médicos formados pela metade ainda. Então, há necessidade de fazer uma revalidação de diploma, sem dúvida nenhuma. Isso tem que ser feito. Aliás, isso o ministro, confirmou que fará. Então, ele confirmou que fará essa revalidação. E todos os brasileiros que se formam fora, inclusive aqueles que saem daqui e vão para a ELAN, porque a ELAN é fácil de entrar, é fácil de pegar diploma, muitos brasileiros já estão lá, são indicados pelo Partido do Deputado, são indicados pelo PT, são indicados pela Igreja, pelo MST, basicamente, segundo os dados. Então, são indicados, e outras instituições todas. Enfim, o que acontece? Vão para lá e fazem. Quando voltarem, tem que revalidar o diploma. Mesma coisa na Bolívia, mesma coisa em todo lugar. Não tem a menor. Temos consenso. Muito obrigada. Esse debate vai continuar na sociedade e aqui o Brasil em Debate, infelizmente, termina agora. Nós discutimos a contratação de médicos estrangeiros com os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eu sou Vânia Alves e te espero nos nossos próximos programas.